Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Bruno Tabata, jogador que foi especulado no Cruzeiro nesse final de semana. Será que faz sentido pensar nessa contratação? Quem que é esse jogador? Que assim, no geral, eu vejo que pode ser uma oportunidade de mercado, até porque ele não tem sido aproveitado pelo Palmeiras, porém tem algumas ressalvas que é importante falar sobre o atleta, que atualmente está com seus 26 anos de idade. Além disso, quero falar também sobre um outro meio-campista, esse que pertence ao Cruzeiro, o Daniel Júnior. E assim, será que tem chances dele deixar o Cruzeiro? Times de Portugal interessam na contratação do atleta, que pode render um valor até que significativo, né, para o clube nessa atual janela. Enfim, quero comentar aqui com vocês sobre essas possibilidades. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Aqui nós trazemos 3 vídeos por dia, tá, de notícias do mercado da bola. Oficialmente nessa segunda-feira, 3 de julho, reaberta novamente a janela de transferências. Então se inscreve aqui no canal para continuar recebendo as notificações sempre quando eu postar um vídeo novo e também para ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que já está bem próximo. Bom, então eu quero começar aí falando sobre o Daniel Júnior, jogador que te acordei com informações vindas do Emerson Pansieri e também do Guilherme Pio, lá da Rádio Itatiaia. O Cruzeiro recebeu algumas sondagens em relação ao Daniel Júnior, principalmente vindo do futebol lá de Portugal, que eu acho que faz até sentido, tá? O estilo de jogo dele, se você for analisar, por exemplo, na Liga do Futebol Português. Enfim, sondagens de clube de Portugal interessaram na contratação do jogador, que tem apenas 10 jogos nessa atual temporada e não balançou as redes, né? Não, balançou as redes, mas foi um gol marcado ainda no Campeonato Estadual. Tá tendo menos espaço, basicamente, do que foi na temporada passada, quando ele surge no time principal com o Pesolano. Onde no ano passado ele jogou bem, foram 38 partidas, 4 gols e 4 assistências. Até fiquei surpreso por ele não ter tido uma sequência ainda maior, né, no time do Cruzeiro, mas não foi o que aconteceu. O contrato dele com a Raposa é longo, vocês vão lembrar que já teve também especulações do Botafogo interessado nele no ano passado. O Cruzeiro renova o contrato, aumenta o salário, mas fica com um percentual pequeno de olho numa venda futura. Se eu não me engano, o Cruzeiro tinha um prazo para comprar 20% junto ao Palmeiras, que pelo visto não foi exercido. Então, se eu não estiver enganado, porque eu não consegui achar matéria sobre isso, o Cruzeiro tem apenas 50% dos seus direitos econômicos, tá? Então, vamos supor, eu não acho que o Daniel Júnior vale mais do que 7, 8 milhões de reais, tá? O Giovani, por exemplo, lateral, foi vendido por isso e era o titular. Eu acho que o Daniel Júnior, por ser meia, ok, vai, 8 milhões de reais para ficar mais fácil aqui a conta. O Cruzeiro tem só 50%, né? Então seria 4 milhões de reais. Não é um valor que vai ser gigante para a Raposa. Isso se for 8 milhões, né? A chance de ser 4 milhões e meio, 5 milhões de reais no acordo total pode acontecer também, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador que aí atua como meio ofensivo, 21 anos de idade, que nesse ano não tem conseguido jogar com muita frequência, apesar do Cruzeiro ter problemas tanto nesse setor de meia, que ele pode atuar, quanto pela ponta direita, mas não tem sido uma opção. Nem com o técnico Pesolano, quando ele estava no Cruzeiro, nenhuma vez o Daniel Júnior chegou a ter uma sequência como titular, e muito menos agora com o técnico Pepa na disputa da Série A. Bom, quero terminar agora falando sobre o Bruno Tabata. Informação no sábado, vinda do Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta e assim, propôs um empréstimo junto ao Palmeiras, de olho, né, nessa contratação, se tinha alguma possibilidade ou não de trazer o jogador de 26 anos de idade. Bom, quero falar agora sobre as características do jogador, que eu confesso para vocês que não vi muitos jogos dele pelo Palmeiras, até porque ele nunca teve uma sequência muito grande como titular e também não acompanhei lá no futebol português e tudo mais, apenas os números dele que tem algumas ressalvas, tá? Deixei aqui, por exemplo, nessa atual temporada pelo Palmeiras, 17 jogos, 2 gols marcados apenas. Ano passado só 15 partidas e uma assistência. Ele chega na reta final do ano, né? Depois de julho do ano passado, mas não consegue ter uma sequência como titular pela equipe palmeirense. Então assim, no geral, o jogador foi reserva, jogou aí 32 partidas, somente 2 gols marcados e uma assistência. Eu vi até muita gente pensando que ele era um ponta, podia cair pelas beiradas. Não, é um meia, atua muito mais na função central, que surge na base do rival, tá? Do Atlético Mineiro. Não chega a jogar profissionalmente pela equipe, sai lá em 2015, 16 ainda no time sub-19 e vai lá para o Portimonense de Portugal, onde a única etapa da sua carreira que ele foi titular foi lá na equipe de Portimão, lá do Portimonense, onde ele passou um pouco mais do que 4 temporadas. Não teve números ruins no total, foram mais de 120 partidas. Nesse período o número de assistências dele foi muito alto,
21 assistências em 4 temporadas, uma média muito boa. Destaque para a última temporada dele, onde ele fez 31 jogos, só marcou um gol, mas em compensação deu 11 assistências, onde foi jogar lá no Sporting de Portugal. Sempre foi reserva no Sporting, né? Eu tava vendo aqui algumas médias dele mesmo, menos de 5, 6 jogos como titular da equipe, sempre foi uma opção no banco. Última temporada dele, 32 partidas, 6 gols e 3 assistências. A primeira, 20 jogos, 2 gols e 3 passes. Então foi um período que no Sporting jogou com uma certa frequência, mas nunca como titular, tá? Deixei aqui, ó, em 2021-22, ele teve uma nota média boa no SofaScore, 6.93, não é um desempenho ruim, mas nesse período 21 jogos parece ser um número alto. Porém, ele começa jogando apenas 2, tudo bem, né? Tinha 24 anos de idade e tudo mais, mas apenas 2 e ele marcou 3 gols e deu uma assistência, então mostra que não é um jogador que, por exemplo, se chegasse, colocar como titular e tem certeza que vai dar certo. Não é isso. E além disso, não é uma negociação fácil e muito menos barata. Por quê, Gustavo? Porque o Palmeiras pagou um pouco mais de 32 milhões de reais no ano passado, 5 milhões de euros. Na época o euro estava mais valorizado ainda, então era um valor próximo a isso. E o Palmeiras não conseguiu jogar por lá até esse primeiro momento. E assim, o Cruzeiro fez uma primeira oferta de acordo com o Nicola por empréstimo. Porém, o Palmeiras pagaria grande parte desse seu salário e que foi uma proposta ruim do ponto financeiro. É claro, não quer dizer então que ele não vem mais, mas a questão é o seguinte, tem que ver como que vai chegar um acordo. Não acho que o Palmeiras vai esperar que o Cruzeiro faça uma proposta de 20 milhões de reais para comprar o atleta, mas quem sabe o Cruzeiro pagando boa parte dos seus salários, aí sim, é que com certeza ganha muito mais do que os 400 mil, 350 mil, que é o teto do Cruzeiro para a temporada. Então assim, vamos esperar, quem sabe um empréstimo daqui para o final do ano, Cruzeiro até pagando, sei lá, 70%, 80% dos seus salários, pode vir a ser uma boa opção. É um jogador que seria uma aposta, ainda mais que o Cruzeiro não teria um vínculo muito longo com o jogador, porque senão poderia complicar bastante nessa questão de fluxo de caixa, né? Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você acha do Bruno Tabata, jogador que eu igual falei para vocês, não assisti muitas partidas dele pelo Palmeiras, nem nada nesse sentido, mas no geral parece ser um jogador que, igual eu falei, nesses moldes, chegando por empréstimo, sem um custo fixo muito alto, pode ser uma alternativa, jogador que já viveu bons momentos vestindo a camisa do Portimonense, passagem razoável lá pelo futebol do Sporting, na primeira divisão de Portugal, e pelo Palmeiras não tem ido muito bem com o técnico Abel Ferreira, onde eles, no caso, já eram conhecidos leis lá de Portugal. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você acha sobre o jogador e as posições que o Cruzeiro tem que buscar no mercado. Você acha que tem que buscar um lateral esquerdo, um volante, enfim, um meia, um atacante? Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião também. Vou deixar aqui na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe também aqui no Cruzeiro News, está aparecendo na tela para vocês. Vou deixar o link do nosso canal de cortes também, cortes do Cruzeiro News, aqui embaixo na descrição. Se você quiser acompanhar meu perfil pessoal, estou passando um tempo aqui no Chile, em Santiago, me segue lá também, Gustavo.CZ. Estou aí nessa reta final agora das viagens aqui pela América do Sul, vou passar por mais um país também, então me segue lá para você não perder nada. Valeu, galera!